Bom, olá a todos, tudo bem? Bom, estamos voltando aqui mais uma vez agora com as gravações, depois de ter passado essas festas aí, Natal, Ano Novo, e voltamos aqui agora então com a série Crítica Textual ou Dificuldades Textuais, né? Do livro de Mateus aí. Então nós vamos ler Mateus capítulo 16, verso 16, diz que achamos alguma coisa interessante ali. Por que esse registro da confissão de Pedro é diferente dos registros de Marcos e Lucas? Bom, a confissão de Pedro sobre quem é o Cristo é feita em Cesareia de Filipe e apresenta diferentemente dos três evangelhos. Mateus diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos diz: Tu és o Cristo. E ele tira o Filho do Deus vivo. Lucas: És o Cristo, Filho de Deus. Bom, mas se a Bíblia é inspirada da palavra de Deus, por que há três relatos diferentes sobre o que Pedro disse? Ele realmente disse. Bom, a gente tem que ver um contexto aqui, mas antes de analisarmos o contexto, a gente tem que entender o texto. A narrativa da história, assim como a reportagem, ela é feita em cima de informações. O foco principal é A. Mas como eu vou chegar no foco A, no objetivo A, eu posso escrever com B e o outro repórter escrever com C. Mas o foco é o quê? É o A. É como eu fiz uma vez lá no seminário, eu peguei 5 alunos da minha sala de aula, levei para fora da sala de aula, fechei a porta, peguei um prato, tinha carregado dentro da bolsa, e quebrei esse prato. E chamei o primeiro aluno, e o aluno viu o prato quebrado no chão e falou assim: você vai narrar como eu quebrei esse prato. Depois eu chamei o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Todos eles, nas suas narrativas, disseram que o prato estava quebrado. Era óbvio. Todos eles viram o prato quebrado. Alguns disseram que eu peguei o prato e taquei na parede. Outros dizem que eu, com raiva, eu quebrei em cima da mesa. Um outro diz que eu estava com ele na mão, de repente eu escorreguei, caí e quebrou o prato. Mas o foco principal é qual? É o prato. Então, não há dificuldade na literatura. A dificuldade na informação que é passada. Então, quando Mateus diz aqui: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Marcos, capítulo 8, verso 29, diz: Tu és o Cristo, continua ainda como Cristo. Lucas diz: É o Cristo de Deus, lá em Lucas, capítulo 9, verso 20. Mas qual é o foco principal? É Cristo. Todos eles estão dizendo que é Cristo. Uns apenas estão dizendo que é o Filho de Deus vivo, outros diz: Tu és somente o Cristo, e o outro diz: Tu és o Cristo de Deus. Quando o prato pareceu quebrado, todos falaram alguma coisa diferente. Mas o foco principal era o quê? O prato quebrado. Cada um narrou uma iniciativa, uma forma, mas o foco principal foi o quê? O prato quebrado. Então, o que acontece aqui? Há várias razões pelas quais diferem os registros sobre o que Pedro disse nos evangelhos. Em primeiro lugar, Pedro provavelmente falou em aramaico, ao passo que os evangelhos foram escritos em grego. Segundo, Pedro era analfabeto. Então, possivelmente, alguém escreveu para ele posteriormente, alguns anos depois. E esses evangelhos foram sendo falados de geração em geração, cópias em cima de cópias, foram sendo modificados através da palavra linguística e foram tomando um rumo diferente até chegar à nossa tradução em português. Como você vê lá no escrito no livro de Gênesis, que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Ué, estava cansado? A questão do descanso ali, ele está falando do Shabat. Então, o autor pegou a ideia do Shabat e colocou que se Deus é criador das próprias leis, ele tem que cumprir as próprias leis. Então ele diz que em 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele descansou. Ah, tá, agora eu entendi. Não que Deus esteja cansado e ele precisava descansar. Então, portanto, algumas variações podem vir naturalmente como decorrência da tradução diferente de algumas palavras. Em segundo lugar, os escritores dos evangelhos às vezes parafraseavam, dando a essência do que tinha sido dito, de forma semelhante à dos jornalistas da atualidade. Em terceiro lugar, o autor pode ter selecionado e abreviado o que foi dito para que isso se enquadrasse melhor no tema do seu livro
ou na ênfase que ele procurava dar. O que é importante observar é que os autores dos evangélicos nunca criaram essas coisas. Antes eles relataram. Além disso, os seus relatos estavam de acordo com os procedimentos normais dos jornalistas daquela época. E ainda tem até os jornais de hoje. E quanto aos múltiplos relatórios, todos eles dão a essência do que foi dito, que é Cristo ali. Então, por exemplo, os três fazem a referência de que Pedro confessou Jesus como sendo o Cristo de Deus. Às vezes, todos os relatos podem ser postos juntos como um todo, formando o que podem ter sido as palavras originais do relato de Pedro. É possível que Pedro tenha dito exatamente o que Mateus relatou. E é bem provável que os outros tenham relatado apenas as partes importantes daquela confissão de Pedro, como ilustraremos a seguir. Mateus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Marco diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Lucas, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o que é o vivo. Então, na verdade, ali não há distorção nenhuma do texto, não há discrepância nenhuma da palavra, nem do relato. O que acontece é que todos eles narraram a mesma coisa, mas que o foco principal era o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Isso não muda. Não há contradição nas Escrituras. A Bíblia não tem contradição. Primeiro que nós, quando falamos de contradições bíblicas, nós pegamos o texto em português. O texto em português, ele é uma tradução do grego, se no caso for usar o Novo Testamento, e do hebraico para o Antigo Testamento. Mas certas palavras não se condizem, como, por exemplo, a palavra saudade. Só existe no nosso idioma português. Não existe em nenhum outro padrão de língua no mundo a palavra saudade. Então, se você pega nas Escrituras a palavra saudade, como é que foi traduzida então essa palavra saudade, se na outra língua não existe isso? Eu tenho que ajustar uma palavra para poder se adequar a ela. Aí um vem e diz que não, é contradição, a Bíblia está se contradizendo. Ela está errando, na verdade não é. Ela está se ajustando ali. Entendeu? Então espero que você tenha gostado dessa parte aí. Muito obrigado por estar comigo aí. E voltamos então aí, firme e forte nos vídeos. Natal e Ano Novo, as festas já se passaram. Então temos bastante novidade aí. Então espero vocês então numa próxima aula.